A gente espera mais 5 minutinhos, então, para começar? Não, não, cinco a partir do horário, então só falta um, para ver se a gente consegue ter debate. Então vamos. Deu Pronto, certo o link no YouTube? Deu, deu. tá sendo transmitido. Para descer a grade depois. Deu 5, Lu. Certo, vamos começar. Vamos lá. Gravando. Bom dia a todos. Dou as boas-vindas aí aos mais pontuais que estão conosco nessa live de divulgação dos resultados do Rasa. Fazia tempo que a gente não tinha um novo ciclo. Esse é a primeira vez que a gente faz uma segunda avaliação de um conjunto de instituições financeiras, no caso, bancos comerciais, ou bancos múltiplos e bancos cooperativos. A gente tem algumas diferenças dessa vez em relação ao primeiro ciclo de avaliação, que foi no finalzinho de 2022. A primeira é que a gente incluiu dois bancos a mais, a gente incluiu o BASA e o BNB, que são dois bancos de atuação regional, um na Amazônia e outro no Nordeste, com atuação forte em fomento, mas que são, juridicamente falando, na classificação perante o Banco Central, são bancos comerciais, então a gente acabou incluindo nesse ciclo. E a gente está reavaliando, a gente reavaliou também os mesmos sete maiores bancos brasileiros, os dois maiores cooperativos e o Rabobank, que é um banco, que é o segundo maior banco comercial da Holanda, mas fora da Holanda só atua com agronegócio. E além de atuar com agronegócio, que é um setor de riscos bastante relevantes no Brasil, ele costuma ter uma atuação exemplar comparados aos seus pares brasileiros. Então, ele é uma referência de alguns bons exemplos que podem ser seguidos no mercado brasileiro, em que ele faz toma algumas iniciativas bastante profundas e continua lucrando muito bem. Obrigado, né? A metodologia do Rasa, eu vou falar sobre ela, eu sempre falo em todas as lives, porque o Rasa ainda não é tão conhecido assim, então vale a pena a gente apresentar de uma maneira geral. Ela olha, porque ela tem algo em comum, por exemplo, com a metodologia do Guia dos Bancos Responsáveis do IDEC, que é avaliar as políticas das instituições. Mas, além de avaliar as políticas das instituições, ela olha cinco outros grandes temas, tá? Então, ela olha para a gestão de riscos, e quando a gente fala em gestão de riscos, a gente fala de identificação de riscos, então, que bases de dados são consultadas, bases de dados socioambientais, que diligências os bancos fazem para que universo de transações financeiras, tanto no crédito quanto nos investimentos. O peso da avaliação socioambiental no processo decisório, o monitoramento de riscos e as ações de mitigação de riscos que são adotadas. Tudo isso envolve o gerenciamento de risco, que tem peso de 40% na avaliação. As políticas têm peso de 10%. Os produtos financeiros com impacto positivo têm impacto de 10% também. A composição do portfólio, seja em termos de setor econômico, seja em grau de conhecimento sobre a localização das atividades financiadas e o perfil de risco socioambiental das empresas financiadas, tem peso de 25% ao todo. A governança da sustentabilidade nas instituições tem peso de 10%, e o envolvimento da instituição financeira em controvérsias socioambientais tem peso de menos 5%. As instituições que têm envolvimento podem perder até 5 pontos de 0 a 100. Essa é a torta aí que mostra o peso de cada uma das áreas do Rasa, né? Isso não mudou em relação ao ciclo passado. A outra mudança que eu mencionei, além de ter dois bancos a mais, é que a gente, em relação a crédito e investimentos, na avaliação anterior, a gente deu peso na nota geral pela média do mercado brasileiro.
ou seja, 2 para 1, peso 2 para crédito, peso 1, 2 terços para 1 terço, peso 1 para investimentos. E dessa vez a gente fez o cálculo conforme o balanço de cada banco. Tem alguns bancos que estão bem na média do mercado, como é o caso do Banco do Brasil e do Sicredi, por exemplo. Mas tem bancos que a proporção deles é quase 1 para 1, como é o caso do Itaú e do Bradesco. E tem bancos, inclusive, que a carteira de investimentos é maior do que a carteira de crédito, como é o caso do BTG Pactual. Então, agora a gente fez o cálculo proporcional ao valor das respectivas carteiras de crédito para aferir a nota geral. Então, essas foram as duas mudanças mais relevantes em relação ao ciclo anterior. Eu vou, antes de começar a apresentar os resultados por tema, apresentar os resultados gerais, caso estejam aí ansiosos, né, para saber quem ficou em primeiro, segundo e terceiro, para crédito e para investimentos. É interessante que a gente não teve mudanças no topo da avaliação, a gente teve notas mais altas, um pouco mais altas, mas o primeiro lugar em 2022 tinha sido o Rabobank, dessa vez foi o Rabobank. Segundo lugar tinha sido o BTG Pactual, continua sendo o BTG Pactual, muito, muito próximo do primeiro lugar. Terceiro lugar mudou, sim, tinha sido, se eu não me engano, o Bradesco, agora é o Sicredi, que subiu algumas posições. O Itaú ficou mais ou menos na mesma posição. O Banco do Brasil subiu várias posições, foi o banco que subiu mais posições, ele tinha ficado em oitavo, dentre 10 bancos, agora ele está em quinto, isso no ranking geral, né? No ranking de crédito, e de investimentos tem algumas diferenças, o BTG Pactual, por exemplo, ele é o primeiro no ranking de crédito e não o Rabobank. Rabobank no ranking de crédito fica em terceiro. Então, por conta dessas proporções que eu falei para vocês, os resultados são diferentes, né? O peso de crédito na nota de cada banco é conforme o peso que ele tem na sua carteira de ativos, considerando operações de crédito, né? Os valores que os bancos têm recebido dos clientes que tomam empréstimos e investimentos que são os ativos sob gestão. Agora eu vou começar a mostrar para vocês o desempenho por tema, que é uma oportunidade também de explicar melhor o que são cada um desses temas que eu mencionei da metodologia, né? A questão dos temas ASG nas políticas é uma avaliação da amplitude da política de sustentabilidade de cada banco. A rigor, a definição de riscos climáticos, riscos ambientais e riscos sociais pelas normas do Banco Central, ela é super ampla. Em relação a riscos sociais, ela menciona todos os direitos e garantias fundamentais, tal, mas na prática, temos aí até uma questão de compliance, a gente não vê os temas que estão previstos na norma refletidos nas normas, nas políticas de todos os bancos, tá? São 28 temas, a gente concentrou 2 deles em relação à lista de temas anterior, mas a gente não tirou nada, eram 30, a gente concentrou as questões de consumidor, teve um outro tema que a gente concentrou, que envolvem questões climáticas, sociais e ambientais. Em relação a esse tema, é interessante notar que alguns dos temas, por exemplo, questões consumeristas. Questões consumeristas significa se o banco verifica entre as empresas que recebem investimentos e as empresas que tomam crédito, como é que é o relacionamento delas com o consumidor, se elas têm muita reclamação, se elas têm muitos indícios de ilícitos envolvendo saúde, segurança ou privacidade do consumidor. Praticamente nenhum banco olha para isso. Tem vários desses temas em que a nota é zero geral, tá? Os melhores desempenhos são em relação a temas climáticos, e existem alguns temas que são muito tradicionais, como trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil, etc. Vou começar a mostrar aqui os resultados gerais para vocês. Não vai dar tempo de comentar os 28 temas, obviamente, mas aqui são os resultados, tá? A pontuação máxima possível nesse tema, que envolve a análise de políticas gerais e também de políticas setoriais, políticas por setores econômicos, que pouquíssimos bancos brasileiros publicam. A nota máxima é de 10 pontos.
e a nota máxima obtida foi de 6,42. Como o Rabobank ele é um banco especializado no agro, então as políticas dele já são todas setoriais e com um grau de profundidade bem elevado. O segundo lugar é bem merecido também, porque o BTG é o único banco que publica 20 políticas setoriais para 20 setores econômicos diferentes, então, com indicadores socioambientais diferentes para cada setor econômico. Isso é o primeiro indício de profundidade da análise do risco socioambiental, porque você não pode analisar setores econômicos muito distintos entre si com os mesmos indicadores, né? E, no entanto, poucos bancos brasileiros, como eu falei, publicam. Então, vocês podem ver que a nota mais alta é 6,42, a nota mais alta é 0,71. 6,42, menos de 7, não é uma nota linda, mas entre 0,71, por exemplo, em investimentos, e 6,42, tem uma grande diferença, né? Sendo que as notas são maiores nas políticas gerais e menores nas políticas setoriais ou temáticas, porque, para começo de conversa, normalmente elas nem existem. Gerenciamento de riscos ASG. Esse tem um peso de 45% do total, sendo que o maior peso é dado para base de dados consultados e diligências realizadas. É, é evidente que na lista de bases de dados que nós colocamos na metodologia, são um pouco mais de 40 bases de dados, cada uma delas corresponde aos temas considerados nos possíveis temas ASG, né? Então, por exemplo, se é um tema previsto na política eficiência energética, isso é um assunto que só tem como obter, uma informação que só tem como obter junto às empresas, clientes ou receptoras de investimentos, como qual é o grau de eficiência energética da empresa. Se é um tema verificação da existência de trabalho escravo, não, isso já é uma informação que se pode obter na lista suja do trabalho escravo, que é uma base de dados pública. Então, quando a gente fala de base de dados consultadas, a gente está falando tanto de base de dados consultadas por entes públicos competentes para atuar naquela matéria, quanto de diligências realizadas junto às próprias empresas para obter informações que não são públicas, tá? Pode ser, inclusive, uma inspeção em loco, se for uma transação grande, um empreendimento muito grande, com risco, portanto, socioambiental e climático muito grande. Alguns bancos, para algumas operações, fazem inspeções também no próprio local. Mas esse é um tema com 20% de peso no RAS inteiro, ele é quase a metade de gerenciamento de riscos. Esse é um tema onde os problemas já começam a se revelar, porque existem temas que estão na política, estão presentes na política geral ou setorial, mas você não encontra informação sobre base de dados consultados. E para outros você encontra, dentro do mesmo banco, né? Então, já significa aí que muitas vezes aquilo que está afirmado na política é um indício, né? Não dá para afirmar categoricamente, só uma fiscalização do Banco Central poderia afirmar categoricamente, mas é um indício de que o tema está na política, mas na hora de fazer a consulta para aplicar esse tema e considerar isso na avaliação de risco socioambiental, isso não acontece. E também existem uma série de bases de dados referentes a temas que não estão nas políticas, obviamente também não existe base de dados nenhuma que são consultadas. Então, a nota nesse quesito costuma ser muito, muito baixa, né? É, Deixa eu chegar aqui nos resultados desse ciclo para vocês verem. E isso é a base de toda a gestão de risco. Se você não sabe qual é o risco, você não tem como gerenciá-lo. Uma exceção aqui é o Rabobank Brasil, com uma lista bastante ampla de bases de dados consultados para os clientes do agronegócio, mas, no geral, não, pera, essa ainda é a geral de gerenciamento de riscos. Não. A Rabobank não está tão boa assim, não, porque ele coloca os temas, mas não se sabe quais são as bases de dados consultadas. Melhor nota do BTG Pactual. Então, uma lista que passa um pouco da metade das bases de dados consultadas, né, mas a nota mais baixa, ali abaixo de 1, nota máxima 20, tá? E isso é a base, eu não tenho como mitigar um risco que eu não conheço, eu não tenho como negar o crédito, eu não tenho como monitorar um risco que eu não identifiquei quando a transação foi celebrada. Então, isso é bastante preocupante, verificar esse resultado em base de dados socioambientais consultadas e diligências socioambientais.
Outro tema importante, né, na gestão de riscos, e que a gente avalia na sequência, é o quanto essa avaliação pesa no processo de tomada de decisão. E o que é pesar no processo de tomada de decisão? Por exemplo, um percentual das operações de crédito que são avaliadas terem crédito negado. Importante notar, quase me esqueço de ressaltar esse ponto, e o recorte que os bancos fazem, eles são muito livres para fazerem o recorte de quais são as operações financeiras avaliadas. O Banco Central, a regulação só é clara em relação a crédito rural. Todas as operações de crédito rural têm que passar por avaliação de risco socioambiental, existem as diligências que estão previstas na norma que têm que ser realizadas, etc. Fora crédito rural, todos os demais, os bancos são livres para fazerem um recorte. Então, a nota em base de dados também leva isso em conta. Qual é o universo, para que universo de transações cada base de dados é consultado? Por exemplo, a diligência mais básica que existe é consultar se existe licenciamento ambiental. Se é uma empresa que opera no setor que exige licença ambiental, verificar se ela tem essa licença ambiental. No entanto, os recortes dos valores de transações não são feitos com base no setor, no nível de risco socioambiental e climático do setor econômico. Eles são feitos com base nos valores das transações, normalmente, tá? Então, vou dar o exemplo dos dois bancos que publicam esses valores nos seus relatórios, mas os recortes existem em todos, que a gente sabe, existem bancos que publicavam, deixaram de publicar, mas vou dar os exemplos dos dois que publicam. A Caixa Econômica só avalia acima de 8 milhões de reais. E o Banco do Brasil só avalia transações acima de 10 milhões de reais. Falando da transação, não é o faturamento da empresa, tá? Isso é uma transação que aquela empresa faz. Então, são empresas que devem ter faturamentos muito maiores, com transações aí várias, que não são só essas em que ocorre a avaliação por esses bancos nesses casos. Ou seja, fica muita coisa com risco relevante, setores com risco alto, de fora das avaliações de risco socioambiental. Quando ocorre a avaliação do risco socioambiental, alguns bancos publicam, não são muitos, mas alguns publicam, qual o percentual de operações que têm o risco de crédito negado em razão da avaliação do risco socioambiental. Esses bancos são os bancos que pontuaram aí. Normalmente, o percentual é bem baixo, né? Mas só o fato deles publicarem já é uma transparência que significa não zerar. Mas a maioria zera nesse tema, como vocês podem ver. Eles não informam. A Caixa Econômica, por exemplo, não informa qual o percentual de transações avaliadas em que o crédito é negado ou operação de investimentos não é realizada com base na avaliação de risco socioambiental. Que é nisso que a gente vê, nesse momento que a gente vê se a avaliação realmente pesa na decisão final, né, gente? Porque uma coisa é a área de sustentabilidade dar um parecer desfavorável. Pode vir alguém com mais poder na hierarquia e dizer que o banco vai conceder o crédito a si mesmo, vai realizar o investimento a si mesmo, como já ocorreu. Eu menciono um caso que foi muito divulgado na imprensa em 2023, envolvendo crédito para uma grande empresa na Amazônia, na área rural, em que o parecer da área de sustentabilidade foi no sentido da negativa, e a diretoria mandou conceder e havia desmatamento ilegal envolvido e outras irregularidades. Foi publicado no Joio Trigo. Monitoramento de riscos. As operações normalmente são feitas com prazos alongados, né? Ainda mais nesses valores que a gente está falando aí, que passam por avaliação de riscos. São operações que podem durar 2, 5, 10 anos. Então, é preciso também monitorar os riscos. Às vezes a empresa estava tudo certo em relação ao cumprimento da legislação no momento que a operação foi celebrada, mas isso não se confirma 2 anos depois. Então, existe um monitoramento de riscos, que é muito mais constante, até por conta da regulação para as operações de crédito rural, mas quase todos os bancos divulgam que fazem isso em alguma medida, para um determinado universo de transações, determinado universo de temas, periodicidade semestral, periodicidade anual, com alguma periodicidade, né? Nota máxima de 10 pontos, as notas aqui são até razoáveis comparadas aos outros temas. Mitigação de riscos. Mitigar significa reduzir, né? Na mitigação de riscos, isso significa que o banco, por exemplo, poderá engajar com o cliente, dizer que o desempenho dele não está bom o suficiente,
e que ele precisa melhorar para fazer jus ao crédito ou ao investimento. Isso é uma forma de mitigar riscos, ao invés de simplesmente negar o crédito. Ele pode cobrar uma taxa de juros mais alta de quem tem a pior performance socioambiental ou mais baixa de quem tem a melhor, dar um limite mais alto para quem tem a melhor performance ambiental. Isso são formas de gerenciar os riscos, premiando ou penalizando as empresas potenciais tomadoras de crédito conforme o seu desempenho, né? Então, colocando cláusula com compromisso de cumprir a legislação socioambiental no contrato de crédito, enfim, existem várias estratégias, exigindo um seguro, várias estratégias que os bancos adotam para mitigar riscos. E esse é o último tema do gerenciamento de riscos, que é um tema bastante extenso aí, é o coração da história toda, né? Na verdade, existem também os produtos financeiros com impacto positivo, mas isso tem 10% na avaliação. O que a gente quer saber é, além dos temas que estão nas políticas, como é que o risco é gerenciado e como é que isso se reflete na composição do portfólio. Em relação à composição do portfólio, como eu disse a vocês, a gente olha para o setor, então a gente considera setor de alto, médio ou baixo risco conforme as normas do CONAMA para o licenciamento ambiental. E a gente olha para o conhecimento que os bancos têm ou não sobre o local das atividades financiadas. Por exemplo, no crédito rural, eles são obrigados a ter conhecimento sobre o local das atividades financiadas, porque existe a necessidade, a regulação exige de registro da localização georreferenciada. No caso das demais operações de crédito, se for uma pequena e média empresa, só tem um estabelecimento, o banco também tem o endereço da empresa, claro. Mas isso normalmente não é uma operação que vai passar por avaliação de risco socioambiental. Vocês lembram os valores que eu falei? Se é uma empresa que tem vários estabelecimentos, normalmente os bancos não têm o conhecimento necessário, não necessariamente possuem o conhecimento sobre a localização das atividades financiadas. E conhecer a localização das atividades financiadas, seja por crédito, seja por investimentos, é absolutamente essencial. É aí que você sabe se está próximo de uma unidade de conservação, de uma terra indígena, de uma nascente de curso hídrico, de um território quilombola, de uma comunidade de moradores vulneráveis de qualquer natureza. Enfim, conhecer a localização também é básico, é tão básico quanto olhar para os indicadores de cada setor econômico, é conhecer a localização das atividades financiadas. Isso recebe um peso também de 10%. E conhecer o perfil de risco socioambiental. Desde a regulação de 2014, a resolução 4327, quando o Banco Central exigiu que todas as instituições tivessem uma política de responsabilidade socioambiental, desde essa época, a norma já prevê que a gestão de riscos deve incluir identificação, avaliação, monitoramento, mitigação, classificação dos riscos. Ou seja, é necessário olhar para o setor, olhar para o local e olhar o que aquela empresa, à luz daqueles indicadores, faz em termos de desempenho socioambiental, ou em termos de cumprimento da legislação. E isso vai dar um perfil personalizado para a empresa, né? Ou seja, nem todas as mesmas empresas do mesmo setor que operam na mesma localização devem ter a mesma nota. As empresas têm performances diferentes porque elas têm gestão da sustentabilidade diferentes internamente. E isso se reflete no perfil de risco que os bancos vão dar a elas. Raramente os bancos publicam o perfil de risco socioambiental das empresas. Significa que eles não têm? Não necessariamente. Nós avaliamos fontes de informação públicas, né? É importante eu falar que a gente olha para todas as informações disponíveis no site das empresas, das políticas até os relatórios de sustentabilidade, mas a gente também olha para relatórios do CDP, relatórios do ISE, para os bancos que fazem parte do ISE, dos 10, dos 12 avaliados, 5 fazem parte, 6 fazem parte do ISE. A gente olha para relatório para o PRI, Principles for Responsible Investment, relatório para o Principles for Responsible Banking, todas as fontes públicas de informações disponíveis a gente olha e a gente coleta essas informações, coloca numa planilha e envia para as instituições para elas complementarem com informações adicionais que sejam relevantes de acordo com a metodologia do RAS. Interessante notar que, infelizmente, nesse ciclo, nenhuma instituição enviou informações a mais. No primeiro ciclo, 3 instituições haviam enviado, Rabobank, Sicredi e... Rabobank não, Sicredi, BTG Pactual
e Safra. E nesse ciclo, nenhum banco respondeu ao pedido de envio de informações adicionais. Sobre composição do portfólio, com nota máxima de 25, a gente tem aqui Rabobank, que sabe as localizações no crédito necessariamente porque só opera com crédito rural, por isso a nota alta. E o setor também é sabido, é 100% agro, né? Mas nos demais casos a coisa já muda um pouco de figura. A composição setorial do portfólio, a gente tem também o caso do Sicredi, que metade da carteira é agro, e isso se reflete aí no conhecimento sobre a composição setorial, sendo que alguns bancos eles divulgam já a composição, a gente tem uns casos aí de nota máxima, né? Vejam aí, 10 de 10. Eles divulgam a composição setorial. São obrigados a divulgar? Não são. Nenhuma dessas informações aí eles são obrigados a divulgar, tá, gente? Por isso, tudo isso aqui é uma avaliação da transparência também. Eles são obrigados a divulgar a composição? Não são, mas o Bradesco divulga para crédito e divulgava para investimentos, deixou de divulgar para investimentos. Isso foi um movimento para trás aí. Mas a gente tem vários bancos que divulgam para investimentos também. No ciclo passado, eu lembro que o Bradesco teve 10 nos dois. Vai entender por que que eles deixaram de divulgar a composição setorial da carteira de investimentos. Sobre a localização das atividades financiadas, normalmente a gente sabe que eles conhecem a localização no caso do crédito rural. Fora isso, não se sabe, a menos que eles divulguem. Não existe divulgação normalmente. Os bancos não colocam nenhuma informação se eles conhecem, deixam de conhecer a localização das atividades financiadas. O que não quer dizer que eles não conhecem, né? Mas não divulgam informação. Quando não divulga, a nota é zero. Perfil de risco socioambiental, como eu falei para vocês, raramente existe divulgação de alguma informação, então tá tudo aí vermelhinho ou zerado nesse item, perfil de risco socioambiental. No caso de investimentos, a gente também avalia se eles divulgam para os produtos investimentos com rótulo de sustentabilidade, se eles divulgam a profundidade dos fatores ESG nesses produtos. E isso só quem divulga um pouco é o Banco do Brasil. Com isso, eu passo para produtos financeiros com impacto ambiental positivo, a parte da oportunidade também, que é importante de verificar o que os bancos estão fazendo para financiar a transição para a nova economia para a qual nós precisamos de caminhar, né? Cada vez mais os bancos têm frameworks de finanças sustentáveis, em que eles publicam e explicam o que eles entendem por finanças com impacto positivo para crédito e para investimentos, quais são os indicadores adotados e tudo mais. Existe um grau razoável de transparência em relação à questão do framework para a maioria dos bancos. Mas não existe um grau razoável de transparência, por isso as notas aqui vocês estão vendo que são muito baixas, né? 2,51 é a nota máxima no geral, de 10 pontos, 2,98 para o crédito, 2,28 para investimentos, porque o que eles não divulgam e que a gente olha, e o peso é ainda maior, o peso é de 2/3, é o percentual que esses produtos ocupam na sua carteira. Então, financiamento para energias renováveis, financiamento de carros híbridos e elétricos, financiamento para agricultura regenerativa, financiamento de empresas que têm mulheres à frente. Tudo isso costuma entrar. Todos esses são exemplos de produtos financeiros com impacto positivo que os bancos oferecem. Mas, infelizmente, quando divulgam o percentual do portfólio, a gente vê que o percentual ainda é bem baixo. E muitas vezes essa informação não está disponível. Então, é por isso que as notas acabam deixando bastante a desejar, somente se a gente for olhar lá o leque de produtos que está previsto nos frameworks. Está previsto no framework também não significa que o produto seja oferecido naquele momento, né? É uma área que tem muito para crescer. Não é fácil oferecer produtos com essas características. Tem havido evolução, mas tem muito espaço para crescer ainda. Por fim, vou falar rapidamente de governança. O que a gente avalia em governança, né? A gente avalia se o tema
se o tema da sustentabilidade é tratado numa diretoria de área fim, isso hoje tem que ser tratado pela área de risco, já há algum tempo pela regulação do Banco Central, mas a gente vê ainda diferenças de bancos que têm uma diretoria de sustentabilidade e de bancos em que o tema é tratado junto com outros temas. Mas se for uma diretoria de área fim, existe a pontuação. A gente olha a diversidade de gênero e de raça na diretoria e outros órgãos de direção superior, como o Conselho de Administração também. Diversidade, como vocês podem imaginar, é muito maior de gênero do que de raça, mesmo assim é pequena de gênero, tá? Não é grande, não. A gente olha para a dimensão da equipe de sustentabilidade, é, em relação ao tamanho do portfólio. A gente tenta olhar, né? Mas a gente não encontra informações, quase todos os bancos zeram nesse item, porque a gente não encontra informações, seja para a área de risco, seja para a área de negócio. E a gente busca informações também sobre treinamento em sustentabilidade para as áreas fim, não aqueles treinamentos de 2 horas online para que dá para todos os funcionários do banco uma espécie de educação ambiental. Não, para áreas fim, treinamentos mais aprofundados para áreas de gestão de riscos, para áreas que elaboram, criam novos produtos financeiros. Isso a gente é uma informação que a gente busca, mas também a gente raramente encontra. Normalmente, os treinamentos, as informações são divulgadas para o banco todo. Então, sem fazer diferença se é um caixa, se é um gerente. Daí não é a informação qualitativa que a gente está buscando. A gente olha também para a integração de fatores de sustentabilidade na remuneração da diretoria e da gerência. Tem havido um aumento aí da integração desses fatores, só que os bancos não divulgam qual o peso. Então, a gente busca saber se esses temas, se as diretorias e gerências têm metas de sustentabilidade, isso afeta a remuneração, mas a gente queria saber também o peso, e nenhum banco divulga o peso, por isso as notas acabam sendo baixas. Frequência de atualização das políticas de sustentabilidade, dos planos, manuais de procedimentos e a abrangência do diálogo com partes interessadas, a gente olha isso também, que as normas do Banco Central exigem esse diálogo, inclusive, para elaborar a política de responsabilidade socioambiental e climática. Normalmente, eles cumprem o que a norma diz, não é muito mais do que isso. E a gente também olha se existe, por acaso, um canal específico para recebimento de reclamações contra impactos socioambientais de empreendimentos financiados ou segurados no ciclo das seguradoras. Normalmente não existe, só existe a ouvidoria, né? Então, já adianto que nesse subitem também o desempenho é bem ruim. Estou abrindo aí os resultados desse ciclo para vocês verem. Resultados gerais, nota mais alta, 3, de 0 a 10, do Banco do Brasil. Para crédito BTG Pactual, para investimentos Banco do Brasil. Como eu relatei para vocês, item a item, não dava para esperar resultado muito diferente. A transparência é baixa e então, e quando a gente não encontra informação, a pontuação é zero. Então, é isso. Fica difícil confiar que existe, saber, ter a segurança de que existe uma governança necessária para implementar as políticas que são divulgadas. Por último, last but not least, divulgação do envolvimento em controvérsias socioambientais. Quais são nossas fontes, tá? Sites do Ministério Público, Portal Nacional de Direitos Coletivos, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a gente olha para reclamações, para envolvimento de reclamações geridas pelos PROCONs, que traz também o índice de casos solucionados, né? Tem uma base de dados do Ministério da Justiça que congrega todas as reclamações dos PROCONs. O consumidor.gov também traz o percentual de casos solucionados e o tempo médio de duração para cada caso, e as bases de dados dos reguladores, nesse caso, o Banco Central, no caso desse ciclo, o Banco Central do Brasil. Se existe termo de compromisso, se existe auto de infração, são essas as nossas fontes. E o ranking de instituições mais reclamadas no Banco do Brasil, que é renovado no Banco Central, que é renovado a cada trimestre. E então, considerando essas fontes todas, e a imprensa também, notícias envolvendo, a gente usa palavra-chave nessa área socioambiental e procura por órgãos de imprensa.
online, a gente encontrou no máximo 1,6, 1,65 de pontos para reduzir, nos dois casos do Banco Santander, de um máximo de 5 pontos que poderiam ser retirados. E no caso de investimentos, 1,9 do Itaú. Esses são os resultados, então, para o envolvimento em controvérsias. Enfim, falei demais, espero que tenha dado uma noção aí de como é que a gente faz a avaliação, e vou agora passar a palavra para o meu primeiro convidado debatedor, que é o Marcos Wortmann, diretor adjunto do Instituto Democracia e Sustentabilidade, para que ele comente esses resultados, né, e também me faça perguntas, faça questionamentos para a gente, como é que a gente poderia usar isso, como é que a gente deve seguir usando isso, e em seguida vamos ouvir a Giovana Valetim. Marcos, 10 a 15 minutos. Perfeito. Obrigado, Luciane, e obrigado também a todo o corpo do CIS que fez esse trabalho tão bom. É um trabalho que, de fato, é muito robusto e é algo que me traz muita alegria de estar com vocês, porque, sendo muito sincero, eu vejo o Rasa como um dos instrumentos mais valiosos que a gente tem, no sentido de trazer transparência e poder fazer uma avaliação de fato rigorosa de vários canais por onde a economia privada brasileira tem sido financiada em áreas que são absolutamente imprescindíveis da gente ter esses indicadores quando nós estamos falando de um cenário tão sério como que já estamos vivendo, de mudanças climáticas que nós já estamos sentindo, né? Não apenas de mudanças climáticas, mas de crise democrática, ainda de desigualdade e de diversas questões que precisam ser vencidas em termos civilizacionais. Então, nesse sentido, é muito interessante a gente pensar onde o Rasa se encaixa, né? Se a gente fazer uma avaliação, por exemplo, Luciane, que eu acho extremamente interessante ter esse olhar, o Rasa é um indicador de avaliação e que vai muito além, inclusive, para a mensuração do cumprimento dos ODS, por exemplo, por todo o setor financeiro. Absolutamente todos os 17 ODS estão incluídos em quesitos de avaliação do Rasa, que vai muito além destes. Então, esse é um primeiro ponto que já salta aos olhos, né? Nós falamos muito em termos de sociedade civil e até também como governo, no intuito de criar diretrizes, trazer estímulos, fazermos reuniões, provermos dados, etc. Mas poucas vezes nós fazemos duas coisas, né, que é trazer transparência e mensurar efetivamente a realidade, bem como também trazer um caminho de construção para melhora desses indicadores, né? E isso é algo que eu vou falar logo em sequência. Então, Rasa, acho que a primeira coisa que salta aos olhos é isso, né? Num país que tem de fato se identificado internacionalmente e localmente, nacionalmente, muito fortemente com o discurso dos ODS, essa é uma ferramenta absolutamente insubstituível, na minha opinião, para a avaliação do setor financeiro, é um setor onde está conectada toda a economia brasileira, né? Em segundo lugar, acho que um ponto que também me saltou bastante a visão é o fraco desempenho, né, dos bancos públicos, algo que de fato, na minha opinião, merece um olhar em especial, né? Talvez isso tenha a ver com falta de transparência em alguns indicadores. Eu imagino que, de fato, haver uma maior transparência, os níveis e notas como um todo tendem a melhorar, né? Agora, isso é algo que precisa ser feito saber ao governo, né, e às diretorias destes bancos. Então, deixo aqui também, eu não sei se isso já é feito, mas possivelmente sim, não apenas aos bancos públicos, mas aos bancos privados também, possivelmente numa renovação, numa próxima edição do Rasa, uma avaliação e diagnóstico pontuais de todas as frentes onde aqueles bancos podem e devem melhorar, né, para ser enviado aos seus diretores, mas sobretudo aos seus acionistas, né, que têm voz, né, dentro dos seus conselhos. Acho que esse é um ponto muito importante e aqui, pessoalmente, né, acho que me chama muito a atenção e tende, quero crer, né, a ser bem recebido um instrumento assim, sobretudo nos bancos públicos, né, que a gente vê que estão muito aquém do que as suas missões institucionais, do que a sua publicidade, de fato, né, trazem como mensagem aos seus consumidores, como eu, por exemplo, que sou consumidor de um desses bancos. Então, falo até mesmo como, na categoria aqui
né, de consumidor, de cliente desses bancos, né? Uma coisa que me salta muito também aos olhos, né, é de fato o caminho que a gente tem ainda para poder chegar em algo que a gente possa delinear como razoável. A totalidade das notas gerais estão abaixo de 4, né? Isso, dentro de um indicador qualitativo, estariam todas entre ruins e péssimos. Lembra muito o nosso Congresso Nacional, no processo que nós fizemos de avaliação qualitativa e estatística também, né, do farol verde. Então a gente vê que a gente tem dois imensos campos, né, de necessidade de melhora, de engajamento da sociedade nesses processos, que eu vejo como a única chave que a gente tem para girar e poder sair, melhorar, né, esse quadro, né? Inclusive porque vamos precisar talvez de leis, né, a esse respeito também. Algo precisa ser avaliado, né? Um ponto que também, Luciano, me chamou muito a atenção é quando a gente conecta, né, tanto o rasa como aquilo que deriva do rasa, né, que é todo o diagnóstico e receituário, né, de padronização e harmonização das diligências socioambientais para o setor financeiro, que nós apresentamos na última COP, né, lá em Baku. Quando a gente vê esse ano a apresentação da NDC brasileira, né, Contribuição Voluntária Nacionalmente Determinada, o Brasil teve uma contribuição muito ambiciosa, apresentada inclusive metodologicamente de uma forma ambiciosa, né, entre uma faixa, né, uma faixa que vai de 59% a 67% da redução de emissões em 10 anos, ou seja, é uma grande meta. Então, vamos ser realistas. Se a gente olhar todos os instrumentos de política pública que estão sendo pensados convergindo, né, nessa diretriz, eu vou listar aqui um pouco, né? A gente tem o Plano Clima, que vai se amparar, primeiro em dois pilares, né? Plano de transição energética, plano de transformação ecológica. Na transição energética, a gente já tem diversas questões que a gente pode fazer observações a respeito da intenção do governo ampliar a exploração de petróleo, né? Que também, se acontecer, deverá ter capital privado envolvido em grande quantidade, né? Mas voltando apenas ao plano de transformação ecológica, tudo que deriva dele, vamos listar aqui um pequeno número, não são todos, os instrumentos, né? O Pacto entre os Três Poderes pela Transformação Ecológica, a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos para a Transição Ecológica, o Programa Ecoinvest Brasil, a Taxonomia Sustentável Brasileira, né, os Títulos Soberanos Sustentáveis, o Fundo Clima, o TFFF, aliás, o T3F, né, que é o Tropical Forest Forever, ou Fundo para as Florestas Tropicais para Sempre. Aquilo que também foi conquistado já, precisa ser reconhecido, na reforma tributária, sobretudo em relação a CBS, Imposto Seletivo e IBS Ecológico, mercado de carbono, né? E, por fim, planos setoriais, mas que não são menores por isso, PPCDAN, PP Cerrado, Planaro, né, em relação a resíduos agrícolas. Tudo isso a gente está falando de diretrizes que entregam e integram, né, o planejamento governamental, sobretudo no intuito de fomento a investimentos verdes na economia brasileira. Muito importante. Mas, a meu ver, nós estamos falando com todos esses instrumentos, basicamente de metade do problema. Nós precisamos investir e fomentar a economia sustentável, mas nós também precisamos criar instrumentos de constranger a economia da degradação ambiental e da degradação humana. Não apenas por princípio, não apenas para fazer valer aquilo que o Brasil traz nos seus compromissos internacionais assumidos, como bem também na sua Constituição, mas por uma questão, inclusive, de mercado, né? Certos fundos, certos investidores, certos bancos, instituições diversas, que não tenham um nível de ASG muito bem fundamentado, e inclusive de ética privada e pública também, vão continuar optando por setores de investimento da economia da degradação se eles forem mais lucrativos. Então, esse trabalho, ele precisa evoluir também no intuito de criar incentivos, tanto positivos, mas também negativos, né? E eu creio que o Rasa, ele responde muito bem a esse ponto, né? Porque ele ilustra muito bem como é feita a carteira de investimentos, de créditos e de práticas dentro das instituições financeiras. E a gente sabe, inclusive, né, Luciane,
isso fica também como uma pequena e tímida sugestão frente a todo o trabalho que a gente sabe que foi feito, como bem já foi dito aqui antes, é um trabalho realmente muito significativo, muito detalhado, mas que a gente sabe que tem espaço de ampliação e de evolução. Então, um trabalho como esse, por exemplo, no momento que ele puder agregar também as variáveis de emissões das próprias instituições financeiras, de consumo de energia das próprias instituições financeiras, gerando então também cada vez mais transparência nessas instituições, gerando maior controle por parte dos seus acionistas, tende de fato se desdobrar, eu creio, quero crer, né, em práticas mais sustentáveis que podem então também, né, transcender para diversos aspectos da nossa economia. E isso é absolutamente necessário, né? Não será possível nós atingirmos as metas do Plano Clima, né, que embasa toda a nossa NDC, e não será possível nós atingirmos a nossa NDC, que é absolutamente necessário, sem um diálogo muito aprofundado para dentro do setor privado, né? E esse diálogo, ele é conectado transversalmente pelo setor financeiro. Então, essa iniciativa do RASA, de fato, ela responde a muitas dessas questões. E aquilo que deriva dessa iniciativa, que de fato é uma proposta não apenas para o Brasil, mas é uma proposta para todo mundo, que são as diligências, a padronização das diligências e sua harmonização, né, é algo que de fato é um casamento, né, diagnóstico, solução muito impressionante. E eu acho que isso merece, sinceramente, o maior respeito por parte de toda a banca especialista, mas merece também a apropriação pela sociedade brasileira. E isso eu espero muito que aconteça, Luciane. Inclusive, espero que a gente tenha o melhor espaço possível para apresentar isso na nossa COP no Brasil, né? Espero que o governo brasileiro possa dar os passos necessários para que isso seja um exemplo e não apenas mais compromissos, mais promessas, mas um exemplo de fato de coerência com tudo aquilo que já foi prometido no passado, né? E por fim, um ponto que eu acho muito importante ressaltar também, a gente falou muito aqui da COP, da NDC, dos ODS, como tudo isso se encaixa e como o RASA e a nossa proposta, né, de diligências socioambientais irrigam, viabilizam, concretizam esses dados, essas promessas, esses eixos de estruturação política. A mesma coisa acontece também no âmbito do G20, né? O Brasil se posicionou como líder em 2023, liderou o processo em 2024, chegou inclusive a avanços muito importantes em termos de declarações. Existem duas áreas onde o Brasil liderou, na trilha Sherpa e na trilha de financiamento. Na trilha de financiamento, inclusive, o Brasil se propõe a agregar internamente ao país algo que é um princípio internacional, que são as responsabilidades compartilhadas, né, e diferenciadas. Então, esse é um ponto que também precisa fazer chegar, dentro destes princípios, uma atuação mais qualificada dentro do setor financeiro. Porque a gente sabe, é uma realidade absolutamente autoevidente. O setor financeiro brasileiro é muito rentável. Está entre os mais rentáveis, mais lucrativos de todo o mundo. Ou seja, existe espaço, existe orçamento próprio, existe capacidade de avançar também. Em muitas áreas, o setor brasileiro já é o mais avançado do mundo e nós esperamos que isso aconteça também na pauta socioambiental em toda a sua potencialidade. E aí eu concluo com dados que são dados extremamente atuais também, né, como vocês puderam acompanhar, né, nas 2 semanas passadas, todo o retrocesso que houve em termos de ASG e agenda ambiental, lato sensu, nos Estados Unidos, né, houve um abandono, né, de grandes bancos a compromissos é, instituídos já e muito sólidos, né? A gente está falando aqui do JP Morgan, do Citigroup, do Bank of America, do Goldman Sachs, do Wells Fargo e da própria, que é a maior gestora de fundos do mundo, BlackRock, né? Todos abandonaram o Net Zero Banking Alliance, né? Isso, por enquanto, ainda é uma realidade que se restringe aos Estados Unidos. Não estamos ainda avaliando as repercussões disso mundo afora, mas um ponto que é muito interessante, né, e que talvez matize um pouco um olhar negativo que é necessário ter frente a uma notícia dessa, é possível que o Brasil atraia alguns desses capitais que antes iam para o setor financeiro americano, que sempre foi um setor que atraiu muito capital. Então, o Brasil, além de ter taxas de retorno grandes, que sempre teve,
né? Se de fato puder aprofundar, evoluir, adaptar-se às novas realidades que já se apresentam, né, e tornar-se de fato um exemplo, né, perante um mundo de boas práticas de ASG, entre outras diversas, né, pode também ser um grande receptador de recursos privados, algo que então traz lucro, né, algo que então remunera a carteira de investidores e algo que é atraente economicamente. Então a gente está falando de fato de uma agenda ganha-ganha em absolutamente o mais amplo possível dos sentidos. E com essas palavras, então, eu termino aqui minha contribuição. Luciane, parabenizando mais uma vez a autoria, a maestria de condução desse trabalho por parte da CIS. Obrigada, Marcos. Eu quero reagir, antes de passar a palavra para a Giovana, a duas provocações bem práticas que você fez em relação ao nosso trabalho mesmo. A primeira, a questão do engajamento, é algo que a gente já começou a fazer, a gente está longe de concluir, mas engajamento, conversando com os próprios bancos, depois indo mapeando os investidores e conversando com investidores deles, sobretudo aqueles que têm assento no conselho de administração, né? O Walter Salles, por exemplo, nosso festejado diretor, ele é um dos grandes acionistas do Itaú, acho que todo mundo sabe, né? Deve ter uma visão bem progressista dessa agenda, talvez não acompanhe. Enfim, vamos deixar ele passar o Oscar aí, mas ele está na nossa lista de possíveis destinatários de. Você sabia, você quer saber melhor? Você quer. Podemos mostrar para você como é que é o desempenho do banco, da sua família em matéria socioambiental, o que que ele já faz, o que que ele poderia fazer muito melhor? Então, engajamento está previsto, tá? Agora, a tua sugestão de olhar os impactos diretos dos bancos, a gente eles fazem, viu, Marcos? Não é que eles não fazem, não. A gente não olha na metodologia do RAS, os impactos das instalações físicas deles, das agências e dos escritórios. É muito mais fácil gerir isso do que gerir a carteira, né? Que aí a decisão está nas mãos deles. E eles fazem, no geral. Eu acredito que os resultados, se a gente avaliasse, seriam muito melhores do que olhar para as carteiras, tá? Porque está muito mais fácil de controlar, né? Uhum. E agora o impacto é muito menor. O CDP uma vez fez um estudo comparando emissões, o indicador mesmo que você sugeriu, indicadores dos próprios bancos versus as carteiras, 700 vezes mais as carteiras, tá? Então, agora, quando você olha para um relatório de sustentabilidade, por exemplo, a equipe tem 3 pessoas aqui que sabe disso. Um terço do relatório de sustentabilidade é ocupado com isso, né? Mostrando como eles economizam com viagens, porque papel reciclado ou não imprimir, e economia energética e hídrica, e isso e aquele outro. Ocupa um terço, assim, só que faz, não é um terço do que nos interessa, né? Do impacto que eles produzem na economia. Então, por uma questão prática também de foco da equipe e de proporção, né? A gente não olha para isso, também não olha para filantropia. Filantropia também, nada disso, não pontua simplesmente na metodologia do ASA, tá? Mas se a gente olhasse, os resultados para eles seriam melhores. Só que se a gente olhasse, a gente daria uma proporção também bem pequenininha, né? Uhum. Porque tem que ser proporcional à importância na economia. Então, só para você saber que existe uma opção feita de não olhar para isso. Agora eu quero, e muito obrigada pelos seus comentários todos. Quero passar a palavra para a Giovana Valentim, da Conectas Direitos Humanos, que também tem um programa aí envolvendo direitos humanos e bancos, tal, tem alguma atuação nessa área, por isso eu fiz o convite. E quero ouvir suas impressões, Giovana, provocações, etc., para no final a gente abrir também para todo mundo que está aqui conosco, tá? As perguntas serão abertas para todos. Bom, Giovana está conectada? tô aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Está muito baixinho. Tá, peraí, vou tentar aumentar. Ah, agora sim. Agora sim. Melhorou? Tá. Sim. Bom, eu queria começar parabenizando, Luciane, o trabalho. É um trabalho impressionante, do volume de informações que vocês conseguem
processar, né? Você estava falando que a equipe também não é uma equipe tão grande assim, então é um super mérito de vocês conseguir trabalhar todos esses dados. Uma metodologia também muito bem desenvolvida, muito fechadinha, que mostra aquilo, né? Que às vezes a gente tendo acesso aos dados, a gente não consegue, sem uma metodologia assim, extrair. Então, iniciar minha fala parabenizando muito vocês pelo trabalho. Excelente. E aí, como você estava dizendo, né, a Conectas faz parte do Guia dos Bancos Responsáveis, que é essa coalizão que você mencionou, no início da sua fala. É uma coalizão que ela é coordenada pelo IDEC, né, que é o Instituto de Defesa dos Consumidores, mas tem, além da Conectas, tem o Instituto Sou da Paz, a Oxfam Brasil, a Proteção Mundial, então é uma rede um pouco mais ampla, que também se insere numa rede ainda mais ampla, né, internacional, da Fair Finance International, que tem em vários países diferentes, né? Enfim, na Alemanha, na Bélgica, Índia, Indonésia, diferentes países, programas parecidos, né? Então, um processo de investigação das políticas de alguns bancos desses países, que olha para as políticas desses bancos, né? Então, como você estava explicando, eu acho que o Rasa tem uma metodologia que pega também outros aspectos, e a metodologia do GBR, ela olha com um foco um pouco maior, nas políticas dos bancos. Ano passado foi lançado o relatório do GBR, que traz alguns pontos que conversam demais assim com o que você estava apresentando. Eu achei isso super interessante, esses pontos de contato. Alguns dos bancos são os mesmos, né? Então, Itaú, Banco do Brasil, BTG, mas também tem no GBR o BNDES, enfim, Safra, Santander, Bradesco e Caixa também são é, investigados, né, pela nossa metodologia, representando mais ou menos 70% dos ativos bancários do Brasil. Mas eu acho que tem achados muito parecidos, né, no que diz respeito a mudanças climáticas, a direitos humanos, a políticas de igualdade de gênero ou de combate ao racismo, são coisas que se conectam, e os resultados não são da mesma forma como no Rasa, os resultados mais animadores possíveis, né? Então tem, eu acho que o Marcos também estava falando isso, tem muito espaço para expansão e para melhoria dessas políticas, desses compromissos públicos desses bancos. No caso do GBR, a média, né, dos bancos foi de 3,3, numa escala que iria até 10. Então, realmente não é, Sim. algo muito animador ou, né, um resultado bom, considerando o desenvolvimento mesmo, né, também como o Marcos trouxe, do sistema financeiro brasileiro e de compromissos internacionais também que são assumidos por esses bancos, o resultado não reflete a normatividade que é adotada por eles, né? No nosso caso, o BNDES teve uma pontuação maior do que outros bancos, né? Um banco público que teve uma pontuação bem grande comparado às outras, né? Mas uma pontuação maior comparada às outras, de 5,1 pontos, mesmo assim é metade, né? Não é algo tão também significativo. Mas eu acho que foi um ponto que você trouxe na sua apresentação também, e acho que o Marcos também pontuou, como um banco público que deveria aparecer, né? Deveria ser um modelo para outros bancos, para o sistema bancário. Bancos públicos não têm um desempenho tão maior ou um desempenho modelo que poderia ser adotado por bancos do setor privado. Então, essa interlocução também com esses bancos, que é algo que acho que está presente, né, na metodologia do Rasa, está presente na nossa metodologia, de ter o contato, apresentar o resultado, dar essa oportunidade de devolutiva, de construção conjunta, né, de alguma forma, dessa metodologia, num processo de construir essas relações e dar oportunidade para que esses bancos possam, com a produção dessas pesquisas e desses relatórios, de alguma forma também se organizar e aprimorar suas políticas, é muito importante, mas nem sempre tem o resultado que a gente espera que teria, né? Mas acho que o nosso trabalho também é continuar de alguma forma insistindo e investindo nisso. O papel da Conectas dentro do GBR, e eu acho que aí eu vou passar a falar de alguns temas mais específicos que eu acho que também tem bastante conexão com o Rasa, é olhar mais para os elementos analisados nas políticas bancárias de direitos humanos, meio ambiente, e mudanças climáticas, que são, né, de alguma forma compõem o ESG,
mas que também não são os elementos que têm o melhor desempenho nessas avaliações, né? As políticas de direitos humanos, então, de respeito, como eu estava comentando, à igualdade de gênero, igualdade racial, ou o compromisso com políticas de phase-out de investimentos em mineração, óleo e gás. Por mais que existam também compromissos internacionais do Brasil, de empresas, do próprio sistema financeiro e bancário, a gente não consegue ver uma reflexão explícita nas políticas dos bancos de forma satisfatória, né? No caso dos direitos humanos, dessas políticas, na nossa avaliação, a Caixa não tem, por exemplo, né, citando que teve um desempenho bem ruim nesse sentido, não teve nenhuma, não deixa explícito nas suas políticas internas nenhum compromisso aos direitos humanos conforme os critérios estabelecidos pelas Nações Unidas, né? Enquanto outros bancos têm coisas ainda mais específicas, como o BTG, né, que no caso o Rasa também teve um bom desempenho em muitos aspectos. O BTG e o Banco do Brasil são os únicos que, por exemplo, falam expressamente sobre direito à consulta livre prévia informada. Então, tem bancos que não fazem nenhum tipo de menção e tem outros bancos que vão detalhar, inclusive, um pouco mais especificidades e exigências para crédito e financiamento no que diz respeito a direitos humanos, inclusive naqueles aspectos dos direitos humanos que não são os mais óbvios, né, como direitos indígenas, mas que tem muito a ver com a questão da ESG, porque a gente sabe que muitos dos empreendimentos ou dos projetos financiados pelos bancos, às vezes estão em conflito direto, né, com direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. E quando a gente olha por uma perspectiva socioambiental, isso é algo super importante. Dentro do GBR, quando a gente está pensando em meio ambiente, a gente está olhando para questões mais amplas, né? Então, a fauna, a flora, a proteção da biodiversidade. É, e o Santander, na nossa pesquisa, foi o único banco que apresentou políticas explícitas e específicas contra o financiamento de projetos ou empresas que atuam em áreas de conservação. E isso é também de conversão, desculpa, em áreas de conversão da natureza, né? Então, isso é super importante quando a gente está olhando, por exemplo, para o agronegócio, para esse impacto no território. A gente tem aqui na Conecta, já tivemos alguns casos, nenhum não foi financiado por nenhum dos bancos estudados, nem do Rasa, nem do GBR, mas em casos de bancos que estavam financiando ações em terras, em territórios quilombolas, sem nenhum tipo de consulta. Então, ter esse tipo de olhar também ajuda bastante a ver como esse impacto, como pode mitigar o impacto, né? Eu achei muito interessante esse aspecto também do Rasa, da questão da gestão de risco, né? Então, como o banco pode se preparar e evitar que esse tipo de impacto negativo ocorra no território. E aí tem outro ponto que eu queria comentar, mas eu vou só finalizar esse aqui para depois falar sobre o aspecto da governança também, que eu acho que isso é um ponto, um super ponto de contato também, e que é muito importante para a nossa atuação quanto coalizão, mas também quanto Conectas. Mas só agora o último ponto que eu queria comentar sobre mudanças climáticas, que é um dos elementos também que a gente olha no GBR. Esse elemento vai analisar a pegada de carbono das instituições e as políticas de transição para a economia de baixo carbono, né? E aí era isso que eu estava comentando um pouco antes sobre a presença de políticas de exclusão ou de estratégias de phase-out gradual do financiamento para áreas, por exemplo, de óleo e gás, é, ou mineração. E o Banco do Brasil, o BNDES, o Bradesco, o Itaú e o Santander foram os bancos que apresentaram essas políticas, né? E agora que a gente está olhando nesse, né, vivendo esse momento um pouco tenso sobre a questão da exploração do início, né, desse processo de prospecção para exploração de petróleo na Foz do Amazonas, eu acho que a gente também vai ter que olhar um pouco qual vai ser o papel dos bancos públicos ou privados nesse processo. Mas aí eu só queria fazer esse comentário mais geral sobre a seção de governança, né? Do Rasa que você estava apresentando. Eu achei muito interessante, muito rica esse aspecto de análise, porque é muito importante entender qual é o peso que os bancos dão para isso, né? Porque às vezes os bancos têm políticas, são políticas interessantes, são políticas pro forma, mas não tem pessoal para aplicar essas políticas, não tem investimento em formação das pessoas que vão trabalhar com isso. E aí, quando a gente vai
comentar, vai apresentar os resultados, tem sempre, mas veja bem, existe uma limitação de pessoal, a gente ainda não conseguiu desenvolver, a gente está ampliando o nosso setor de sustentabilidade, mas isso é muito importante, e ter como medir, ter como olhar para isso. Inclusive, chegando a ponto de perceber que não existe uma transparência em relação à construção da governança socioambiental dentro de sustentabilidade, né, dentro dos bancos, eu acho que isso é um super dado, é um dado que a gente pode explorar, né, que a gente pode pensar em ações a partir deles para tentar, de alguma forma, conseguir que os bancos também aprimorem esse processo, não só da construção da governança, mas também da transparência nesse sentido. Eu acho que são dois pontos que conectam muito também o GBR com o Rasa, a transparência e a importância da governança, de uma governança também transparente, mais robusta e bem estabelecida, e que seja um ponto de fato de preocupação do banco, né, de preocupação institucional e de investimento institucional, e não só algo pró forma. Eu acho que foi o ponto principal, assim, que eu senti de contato, essa questão da governança e da transparência, mas eu acho que é muito interessante pensar em como se complementam também, né? O GBR e o Rasa, acho que são, como o Marcos trouxe, é, são processos de geração de dados e de análise de dados muito importantes e que para a sociedade civil também são essenciais, né? Para a gente conseguir pensar como atuar, como incidir, com quem falar, como construir essas conversas, como construir relações que sejam relações saudáveis, né? E a longo prazo com esses bancos para que a gente também possa acioná-los quando a gente se depara um caso de violação. Então, eu acho fantástico, foram dados muito, muito importantes, interessantes. Acho que agora, com todos os públicos, também mais pessoas vão ter acesso e a gente vai poder fortalecer essas coalizões. E um último ponto que volta nessa questão da governança e que apareceu muito para a gente, apareceu nesse outro caso da Conectas que eu comentei, de investimento era uma planta, né, de energia eólica num território quilombola que não era financiado por um dos bancos que nós estudamos, né, nos dois casos, mas um grande desafio que a gente encontra é a falta de espaços ou de mecanismos de reclamação, de denúncia dos bancos. Então, acho que isso volta tanto à questão da transparência, quanto à questão do fortalecimento da governança, e tendo esses dados, a gente também consegue, nos mecanismos que existem, acioná-los, né, pensando nesses compromissos, na análise dos compromissos que foram feitas, tanto pelo GBR quanto por vocês. Quando esses mecanismos existem, a gente pode acioná-los, né, a partir desses dados que a gente consegue, que a sociedade civil de alguma forma está construindo, e quando eles não existem, eu acho que é importante ter esses dados também para que a gente possa, de alguma forma, incidir e buscar por essa construção de espaços em que a gente possa acionar, né, espaços que possam ser acionados tanto pela sociedade civil, quando a gente vê uma violação, mas também pelos aqueles que estão no território sofrendo violações, né, das violações mais graves que podem acontecer no território, quanto das violações que podem ser denunciadas, às vezes por organizações, né, que não estão necessariamente no território, mas que querem buscar algum tipo de coerência e comprometimento desses bancos com direitos humanos, com o processo de transição energética e, enfim, com compromissos socioambientais de uma forma geral. Eu acho que era isso. Queria também finalizar minha fala parabenizando novamente, Luciane, você e a equipe pelo trabalho fantástico que vocês fizeram. Acho que daqui a gente consegue pensar em construções futuras muito interessantes. Parabéns. Obrigada, Giovana. Para abrir o debate, só vou reagir a um pequeno comentário seu. A gente avalia o BNDES, bancos públicos, na verdade, a categoria do ponto de vista da classificação de instituição financeira é instituição financeira de desenvolvimento, né? Não é bem banco público e privado. O Banco do Brasil, por exemplo, é metade público, metade privado. A Caixa é banco propriedade pública, mas o sistema em que ela opera é 100% regime de direito privado. Então, a diferença existe entre os bancos comerciais e as instituições financeiras de desenvolvimento, né? E a gente tem um ciclo só para as instituições financeiras de desenvolvimento, que entram aí os 4 bancos de desenvolvimento, o BNDES e os 3 regionais, e as 16 agências de fomento. A gente separa, tá? Então, só esse comentário que a gente... E o BNDES também ficou em primeiro. No ciclo das instituições financeiras de desenvolvimento, ele ficou em primeiro da outra vez,
esse ano vai ter um outro ciclo de avaliação. Eu quero abrir a palavra para mais gente, quero agradecer também a equipe, que eu tenho boa parte dela aqui presente hoje. Isso não é um trabalho simples, gente, são muitas. Tem uma fonte que eu não mencionei que a gente usa também, formulário de referência, quando os bancos são bancos que captam no mercado de capitais, a gente também consulta formulário de referência. São muitas fontes de informação, um trabalho bem detalhado, e essa equipe que eu mencionei de 5 pessoas, ninguém é full-time, não, é todo mundo trabalhando com algumas horas preciosas para nós aí. Tem algumas pessoas que já estão desde o início do raso, fico bem contente, e outras mais recentes, mas também muito empolgadas. E, enfim, é um trabalho realmente minucioso, e que eu acredito muito, enquanto eu não vejo ninguém levantar a mão, quero fazer um comentário. Eu acredito muito nessa agenda, né, que é a agenda da CIS, a Agenda de Finanças Sustentáveis, por uma razão bem simples, na verdade. Existem números que comprovam que fazer um gerenciamento robusto de riscos climáticos e socioambientais é bom para o negócio também, é bom para o resultado também, né? O Rabobank, por exemplo, tem um estudo que foi publicado anos atrás, em que eles apuraram que clientes com risco ambiental mais alto eram clientes com inadimplência maior. E quando eles apuraram isso, eles incluíram, muito antes da regulação exigir ou permitir, permitir não, muito antes da regulação exigir, né? Porque permitir sempre foi permitido. Eles incluíram o risco socioambiental como um componente com um peso bem grande na definição da taxa de juros, entendeu? Porque eles viram a correlação entre inadimplência e desempenho socioambiental. E existem estudos para mercado de capitais também, corporações de vários setores, vários estudos que demonstram que no médio e longo prazo, empresas com melhor sustentabilidade têm maior rentabilidade. Então, é como diz aquele ditado popular, juntar a fome com a vontade de comer, né? Só que dá trabalho trazer essa agenda para o setor financeiro, que não é onde tradicionalmente ela nasce, né? Agora eu estou vendo que já tem alguém com a mão levantada. Acho que é a Isadora, da Global Canopy, é isso? Oi, Luciane. Bom, primeiro eu queria parabenizar por essa pesquisa linda que vocês fizeram. A gente tem o CIS como uma grande referência aqui para dentro da Global Canopy, do trabalho que vocês fazem regionalmente, assim como o Guia dos Bancos Responsáveis. A gente entende que são dois produtos que colocam a grande relevância das instituições financeiras serem transparentes, né, e darem visibilidade do que elas estão fazendo. Eu acho que o grande ponto desses estudos é a transparência. E só compartilhando, a Global Canopy lançou recentemente, em dezembro, um estudo que chama Floresta 250 Pecuária. É muito similar ao RASA e também ao Guia dos Bancos Responsáveis, justamente para a gente avaliar a robustez das políticas e dos compromissos das instituições financeiras. Então, a gente avaliou 75 instituições financeiras que estão financiando 175 empresas mais expostas à cadeia da pecuária aqui no Brasil. Então, a gente só olha para desmatamento, conversão de ecossistemas e direitos humanos. E os resultados são desanimadores. A gente percebe que tem uma atuação muito mais forte dentro da agenda climática, mas ainda uma atuação bem a desejar quando a gente olha para desmatamento, que é o grande ponto dentro das mudanças Agenda climáticas climática aqui no Brasil. brasileira. Não tem como. Então, assim, só para dividir com vocês alguns pontos, das 75 instituições financeiras, desculpa, 24% estão aqui no Brasil, mais expostas aos riscos de desmatamento associado à pecuária, e 36 estão nos Estados Unidos. Então, também um ponto de quando esse capital de fora está vindo aqui, impulsionando o nosso desmatamento. Dessas instituições financeiras, 80 não publicaram política de desmatamento para produtos associados à pecuária, que sendo gado ou couro. 8 têm políticas de processo de engajamento com empresas e 0% tem políticas de direitos humanos disponíveis publicamente. Então, só divulgando aqui um pouco do estudo que a gente fez, agora a gente está justamente, Luciane, nesse processo de engajamento com as instituições financeiras, então, trazendo alguns insights dos nossos dados bem particulares para cada instituição financeira, para ela entender
como que ela se compara com as seus peers, né, aqui regionalmente, e os pontos que ela tem para avançar. Eu acho que são produtos que a gente deve juntar forças, né, agregar para conquistar. E aí a gente fica à disposição, vou colocar meu e-mail aqui em contato, e quem tiver interesse em saber um pouco mais ou trabalhar em conjunto, fico à disposição. Parabéns, Luciana. Obrigada por Obrigada. compartilhar, Isadora. Karina está com a mão levantada do IDEC. Oi, pessoal. Oi, Luciane. Queria parabenizar. Ficou muito boa a pesquisa, muito boa mesmo. Só queria fazer um comentário que acho que realmente o problema que acho que quase todas as pesquisas observam é essa falta de transparência dos bancos, né? As informações que são colocadas nos relatórios. É, Você comentou, Luciane, sobre o percentual, né? O quanto isso representa do seu percentual, né? Esses investimentos, financiamentos, que eles colocam no framework de finanças sustentáveis, quanto isso representa da sua carteira? Eles dificilmente colocam, né, essas informações. Vou dar um exemplo. Às vezes, eles falam, né? Ah, nós estamos dando crédito para microempreendedoras mulheres, né? E aí, quando você pergunta quanto isso representa da sua carteira, eles não falam, ou isso não está no relatório, né? Não é uma informação pública, enfim. Eu acho que o que a gente está fazendo, né? O RASA, o GBR, enfim, é pedir por um maior detalhamento de informações, né? Informações mais claras, objetivas, mais amplas, falando exatamente como vai fazer, em quanto tempo vai fazer, quais são suas metas, né? Realmente certinhas, e comprovações de que isso está funcionando ou não está funcionando, enfim. Mas é isso, só compartilhar que gostei muito, achei muito bom e que os achados não, eles não são muito diferentes, né? Acho que a questão da transparência é o que mais pesa nas duas pesquisas. Mas é isso, parabéns. Obrigada, Karina. É, você fala em planos, metas, né? O tema do momento na agenda das finanças sustentáveis no mundo são a questão dos planos de transição, né? A gente nem chega a olhar para isso, porque é tão comum a gente ver metas que nunca são atingidas também. A New York Forest Declaration, por exemplo, e a Isadora Carvalho já deve ter ouvido falar na Global Canopy, né? Colocar metas é fácil, e as iniciativas de autorregulação, como a Net Zero Alliance aí das gestoras de ativos, dos bancos, que o Marcos comentou, tendo a saída coletiva aí de grandes players lá nos Estados Unidos, né? Essas iniciativas puramente de mercado, voluntárias, elas dificilmente conseguem fazer uma mudança duradoura, né? Muda o vento, já muda a posição. É importante a gente procura nivelar por cima aqui e estabelecer, assim, dar visibilidade para as práticas de instituições que são mais transparentes, por um lado, né? Dar visibilidade para a falta de transparência, por outro. E, enfim, a gente costuma apresentar esses resultados para reguladores, né? E a Liz pergunta no chat como ampliar isso. Olha, a gente tem essa iniciativa agora de fazer o engajamento, e a gente tem o engajamento que nós fazemos também mostrando os resultados para reguladores. E divulgação de imprensa. Essa live faz parte da nossa estratégia de comunicação, né? Cada palavra de vocês aí divulgando, porque a rigor, eu, se fosse uma estudante de direito, como já fui, e tivesse uma conta em banco, eu ia querer saber dos resultados do Raso para escolher o banco onde eu tinha minha conta, entendeu? Eu tinha, né? Minha primeira conta abri no primeiro ano da faculdade, porque fui morar sozinha. Então, quem tem um seguro, quem tem um plano de previdência, esse é um critério. Claro que com a concorrência agora das fintechs, dos bancos digitais, isso mudou um pouco o cenário, e a gente não avalia esses bancos porque eles não são os bancos que financiam os maiores empreendimentos, portanto,
os que têm maior impacto e também não têm o maior market share. Individualmente falando, eles não têm, né? Mas eles cresceram muito. Estava vendo o último relatório de estabilidade bancária do Banco Central e os grandes bancos perderam metade do market share deles nos últimos anos. Metade, graças a esses. Mas eles não perderam os clientes grandes, né? Perderam cliente, pessoa física, pessoa jurídica pequena, provavelmente, de pequeno porte. Mas, enfim, a ideia tudo tem um pouco a ver com relações de consumo nossas também, como consumidores de serviços financeiros, né? Eu sempre fico de olho no resultado do banco que eu tenho conta no Brasil também, sem dúvida. O Marcos ficou decepcionado com os resultados do banco que ele tem conta. O duro, quando a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem muita opção, né? Mas tem diferenças, vocês viram que as notas têm diferenças, né? No ciclo passado, a nota mais baixa geral foi 4, a mais alta foi 28, ou seja, 7 vezes mais. Nessa vez, a diferença proporcionalmente foi ainda maior. Enfim, eu acho que toda iniciativa que a gente pode, apesar de eles não terem respondido o nosso contato dessa vez, todos os bancos sabem que o Rasa existe e existe um certo e eles ficam de olho e sabem como estão sendo avaliados, né? Agora, o peso maior ou menor vai depender da visibilidade que a gente conseguir trazer. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta, porque a gente ainda tem 5 minutinhos. É isso. Oi, Luciane, bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá, maravilha. Parabéns pelo trabalho, Luciane, realmente chama bastante atenção a amplitude da análise que vocês fazem, né? E eu queria aproveitar aqui que temos vários especialistas, né, nesse universo de finanças e fazer um questionamento, uma reflexão um pouco mais ampla, né? Porque os resultados, eles não são muito animadores, né? O Greenpeace Brasil teve focando aí um trabalho especificamente dentro do crédito rural, que é apenas uma pequena parcela desse universo grande entre crédito e investimentos, né? E nessa tentativa de engajamento com as instituições financeiras para que eles de fato aumentassem os seus critérios, né, socioambientais nas análises de crédito rural. E, enfim, é notória uma resistência do setor, né, para fazer mais do que aquilo que a resolução, as regulações, né, exigem das instituições. Isso considerando para o crédito rural, que é o que tem mais avançado, né, quando a gente olha para o universo de investimentos, fica muito a desejar, porque não tem nada que regule, né, basicamente, né, que os investimentos não vão para áreas com problemas socioambientais, né. Então, considerando esse cenário de uma ausência de regulação, uma regulação que coloca critérios mínimos ali, quando a gente olha para um contexto mais amplo de a diversidade mesmo, né? De ambição do setor financeiro, fico questionando assim se de fato o capitalismo vai se autorregular para que os fluxos financeiros aí respeitem minimamente critérios socioambientais, né? Ou se isso vai contra a sua própria natureza de funcionamento, né, que coloca o lucro acima, em primeiro lugar, né, o lucro a curto prazo. Mas, enfim, eu queria fazer um questionamento, né, como que vocês enxergam, quais são os caminhos, né, de fato, para avançar nessa agenda, assim, dado esse contexto adverso, seria muito interessante poder ouvir vocês aí, a sua opinião. Obrigada. Eu posso começar. Bom, como eu disse, eu acho que essa agenda, se bem administrada, ela não atrapalha os lucros, ela, ao contrário, ajuda, mas é uma agenda trabalhosa. Então, acredito que é trabalhosa e o setor financeiro faz pouco espontaneamente. Faz alguma coisa sim, mas as áreas de sustentabilidade dentro das instituições financeiras, quando a gente tem contato, é quase como se fosse a ONG lá dentro, né? Muitos votos vencidos, muito menos estrutura do que necessita pelo tamanho da missão. Então, existe esse ambiente heterogêneo, né?
Então, e que no topo tem pouca consciência, pouca consciência, pouco conhecimento técnico, não tem humildade de ouvir o conhecimento técnico de quem está abaixo. É, então, acho que tem que vir a regulação, né? A regulação tem que subir mais a régua. Capacitação também, e uma capacitação que, se possível, passe pelo topo das instituições financeiras. Isso é muito importante, porque são eles que tomam as decisões ao fim e ao cabo, então pode ser algo mais curto, mas tem que passar pelo topo das instituições financeiras, capacitação nessa matéria. E também maior transparência de dados ambientais para uso do setor financeiro, que é uma agenda que a gente começou a trabalhar recentemente. Então, os órgãos ambientais estaduais também precisam começar a ser mais transparentes, né, para que as informações sejam mais usadas. Já existe uma má vontade de usar bases de dados múltiplas, mas quando as bases de dados ainda não estão disponíveis online, tudo fica mais difícil, né? Base de dados sobre desmatamento, por exemplo. Vocês devem ter visto o nosso estudo, né, Isadora, que a gente lançou em setembro sobre transparência de dados socioambientais para o setor financeiro e a gente mapeou estado por estado como é que os órgãos ambientais divulgam ou não divulgam, o que eles divulgam, o que eles deixam de divulgar. E quando eles não divulgam, tem que pedir documentos, é tudo muito mais lento e complicado. Então, entendo que são esses os três caminhos fundamentais. São esses, a gente trabalha em cima dessas três estratégias na CIS, não por acaso, né? Sem esquecer que existem outras, né? Alterações legislativas poderiam ajudar também, sem sombra de dúvida, para além da regulação, mas a gente nem fala isso muito nesse contexto de um congresso pouco progressista, para dizer o mínimo, que a gente tem no Brasil hoje em dia nessa agenda, né? Enfim, haveria outros fatores relevantes também, mas pensando numa dimensão aí de entra governo, sai governo e que possa ser trabalhada permanentemente, seriam esses os três caminhos que eu acho um bom começo. Não sei se alguém quer complementar, Marcos, Giovana. Eu acho que, Luciano, você de fato tocou no cerne de onde a gente pode avançar. Eu vejo de fato um momento absolutamente chave, né, na humanidade de fato. É um momento onde decisões difíceis precisam ser tomadas perante uma realidade que já se apresenta. E as decisões que forem tomadas agora vão moldar não só as próximas décadas, mas esse século, né? Como um, um paralelo muito interessante a ser feito com o século passado, né? Um historiador que eu gosto muito, o Eric Hobsbawm, né, ele disse que o século XX não começa em 1900, né? Ele começa em 1914, né? Que é o fim de uma era e início de outra. Também não termina no ano 2000, aliás, 1999, né? Termina com a queda da União Soviética, ou seja, os séculos têm uma dinâmica própria, né? Esse século é um século de multipolaridade e de mudanças climáticas, né? A ordem onde era possível ignorar essa realidade, uma ordem unipolar, e onde as mudanças climáticas eram de fato só uma previsão, uma hipótese, um cenário, talvez, isso já acabou. Hoje nós temos um processo de uma crise generalizada, né, tanto em termos de indicadores de direitos humanos, como em termos de indicadores concretos de democracia. Basta a gente olhar lá o Democracy Index do The Economist, por exemplo, a gente vê uma trajetória de queda, e isso é muito evidente nos discursos públicos de chefes de Estado, no avanço do extremismo dentro da política, e a área ambiental tem sido a primeira vítima desses retrocessos. Então agora é a hora que, mais que tudo, né, é necessário haver muita firmeza por parte da sociedade civil em entender que sem um protagonismo de si mesma, sem de fato haver um processo de participação muito grande, os canais existem para isso, todos esses espaços multilaterais que existem não serão aproveitados na sua plenitude. E só a gente vai poder, de fato, ter avanços, mesmo que incrementais, se houver, de fato, uma participação grande. E essa é uma participação que ela não é só na hora do voto, ela não é só dentro de uma perspectiva talvez mais passiva, de ir a um evento público, de um protesto de vez em quando.
né? Ela tem que se dar dioturnamente, com escolhas concretas, como as que você trouxe, por exemplo, né? Eu sou correntista de um banco. Qual é o banco que eu vou escolher? A gente tem que conseguir, sim, unir escolhas individuais, por mais reduzidas que esse impacto possa existir, com processos coletivos, né? E processos que se estruturem em cima de dados, em cima de ciência, em cima de propostas muito concretas de ação, porque elas existem, né? A gente vê, às vezes, esse cenário de mudanças climáticas com uma certa desesperança, e isso é algo que tem sido, inclusive, incentivado por aqueles fios narrativos que antes as negavam, né? Você vê muito bem uma evolução, né, do negacionismo para a desesperança, sempre com o objetivo, de fato, de que não haja, né, nenhuma ação coletiva, a chamada hipernormalização, né, que é algo que a gente precisa combater. A realidade está dada, os caminhos estão abertos, é possível construir, reverter esses processos e a gente terminar o ciclo das nossas vidas num planeta melhor do que aquele onde a gente nasceu. Tudo isso depende de decisões, e decisões que dependem de informações muito bem construídas, né? Aqui existem bons exemplos como esses do Rasa, como os que foram citados também, né, pela Giovana, pela Isadora, e pela Karina, e também com o trabalho do Greenpeace, enfim, com o trabalho de diversas redes da sociedade. A gente precisa conseguir fazer isso chegar ao cidadão e à cidadã comuns, para que de fato percebam que existe poder nas suas mãos para eles tomarem também suas iniciativas, né? Tanto no voto como na participação, né? O próximo século está aí para a gente construí-lo, né? Giovana, você quer falar algumas palavras finais? Sim, só queria também, acho que, Luciane, você trouxe muito bem, né, essas possibilidades, esses caminhos, mas o Marcos falou uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente pensar, né? Esse processo, esse esforço de construir esses dados, são também esse esforço de alguma forma, apresentar possíveis caminhos de atuação conjunta, né, de ação coletiva. E eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que não tem como a gente pensar que a gente vai conseguir fazer uma grande mudança sozinho, mas essas ações que cada organização vai fazendo e vai construindo uma rede é o que permite que a gente, em algum momento, consiga atingir nossos objetivos, que são esses que o Marcos trouxe muito bem, né? E a ideia de você conseguir mobilizar as pessoas a partir de temas que são pessoais, né? Como, por exemplo, abrir uma conta para uma pessoa física num banco, isso de alguma forma conecta, né? Muitas pessoas e é preciso que a gente consiga, de alguma forma, construir as informações e plataformas que possam acolher esse sentimento de mudança ou, enfim, algum ímpeto que as pessoas tenham e que seja mobilizado a partir de questões mais individualizadas, né? Eu acho que às vezes a gente consegue atuando por aí, é mais fácil a gente conseguir mobilizar pessoas por essas questões do que necessariamente fazer com que pessoas de amplos aspectos ou espectros políticos diferentes se mobilizem por questões que são mais macro. Então, esse processo de conectar o micro com o macro, né, questões pessoais com questões mais gerais, também é muito importante. E eu acho que quando a gente fala sobre o sistema financeiro, de alguma forma isso também se conecta, né? São coisas que têm a ver com pessoas na sua individualidade, mas que também têm a ver com o nosso sistema financeiro, econômico, com a forma como a economia vai se conformando de forma global, nacional. Então, a oportunidade de construir essas redes e plataformas e acolher pessoas que queiram se mobilizar a partir delas também é muito importante, acho que é parte do nosso trabalho. E queria só Legal. finalizar parabenizando de novo, Luciane, parabéns para você e para sua equipe. É um trabalho majestoso que vocês fizeram. Obrigada, Obrigada. obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que nos assistiu pelo YouTube também. Agradeço aí, Detalhe, pessoal da equipe que estiveram rapidinho. juntos. Oi? Desculpa, detalhe, ó. Quando for pedir portabilidade da conta para outro banco, fala, ó, foi por causa do RAS, hein? Aí vai botando isso lá que o pessoal, "Ô, o que que é esse RAS?" Aí vai lá, ó, tem que seguir isso aqui. Não, só para arrematar. Brincadeira. Um abração para todos e nos vemos. Um abraço, até breve.